O sol do meio-dia caía a prumo sobre a vasta extensão de terra, transformando o campo em um forno a céu aberto. Clara, com a cesta de vime pendurada no braço, sentia o suor escorrer pela têmpora, mas o calor familiar da fazenda era parte intrínseca de sua existência, uma melodia rústica que embalava seus dias desde a infância. Cada talo de milho que se estendia até o horizonte, cada nuvem de poeira levantada pelos tratores, tudo aquilo pulsava no ritmo de seu sangue. A rotina de levar o almoço para os trabalhadores era tão antiga quanto as oliveiras centenárias que marcavam a divisa da propriedade, um ritual que ela executava com a naturalidade de quem respira. No entanto, naquele dia, havia uma nota dissonante no ar, uma vibração sutil que se recusava a ser ignorada, um pressentimento que a acompanhava a cada passo, misturando-se ao cheiro adocicado da terra molhada pela irrigação e ao aroma forte do café na garrafa térmica. Não era apenas a chegada de Miguel, o novo peão, que alterava a paisagem. Ela já ouvira de relance um vulto forte e silencioso, mas a presença dele, ainda que distante, já havia injetado uma estranha energia no cotidiano previsível da fazenda. Seu pai, um homem de poucas palavras e olhar severo, tinha depositado nele uma confiança incomum, algo que Clara notara e que a deixava curiosa. Ele falava de Miguel com um respeito que raramente dedicava a outros, o que só aumentava o mistério em torno do recém-chegado. A fazenda, que antes parecia um livro aberto para Clara, ganhava agora páginas em branco, cheias de possibilidades desconhecidas. Era como se uma nova correnteza tivesse surgido sob a superfície calma do rio, e ela, sem saber nadar, sentia-se estranhamente compelida a mergulhar. À medida que se aproximava da área onde sabia que ele estaria, o som rítmico da enxada contra a terra ficava mais audível, um tamborilar constante que parecia acompanhar as batidas de seu próprio coração. A cada metro percorrido, a atmosfera parecia se adensar, carregada de uma eletricidade que não tinha nada a ver com a iminência de uma tempestade. Era algo mais primitivo, mais visceral. Seus olhos vasculhavam o campo, buscando a silhueta que ela já imaginava. E então ela ouviu. Miguel estava ali, de costas para ela, a pele morena reluzindo sob o sol inclemente, o torso no coberto por uma fina camada de suor que desenhava cada músculo com uma precisão quase escultural. O trabalho árduo parecia esculpi-lo, transformando-o em uma visão de força e vitalidade bruta. Clara parou, a cesta pesando em seu braço como se estivesse cheia de pedras. O ar pareceu rarear, e uma sensação de vertigem a invadiu. Nunca, em todos os seus anos na fazenda, havia presenciado uma cena que a atingisse com tamanha intensidade. A imagem de Miguel, entregue ao trabalho sob o sol, era de uma beleza selvagem e descompromissada, algo que a puxou para fora de sua própria rotina, de suas próprias expectativas. Era um tipo de beleza perigosa, que não se encaixava nos contornos de sua vida ordeira. Seus olhos, sem permissão, percorreram a linha das costas largas, a curva da cintura, a força evidente em cada movimento que ele fazia. Um calor diferente do sol começou a queimar em seu peito, uma chama inesperada que a pegou desprevenida, ameaçando derreter as barreiras invisíveis que ela havia construído ao redor de si. Ele se virou, percebendo a interrupção no ritmo do campo, e seus olhos se encontraram. O tempo pareceu estagnar. O mundo ao redor, com seus sons e cheiros, dissolveu-se, deixando apenas o olhar dele, profundo e intenso, cravado no dela. Não houve surpresa em sua expressão, mas um reconhecimento, como se ele esperasse por ela, por aquele momento. Um sorriso lento e quase imperceptível surgiu em seus lábios, e ele começou a se mover na direção dela, cada passo diminuindo a distância entre eles, mas aumentando exponencialmente a tensão no ar. Aquele não era apenas o novo trabalhador recebendo seu almoço, era um encontro que prometia reescrever as regras do jogo, um convite silencioso para um território inexplorado onde o desejo e o perigo dançavam em uma sintonia proibida, sob o olhar vigilante de um pai que jamais poderia entendê-la. Tempestade que se formava no coração de sua filha. E Clara, paralisada, sentiu que, a partir daquele instante, nada mais seria como antes. A aproximação dele não era a de um estranho, tampouco a de um colega de trabalho. Havia uma cadência deliberada em seus passos, um magnetismo sutil que encurtava a distância entre eles com uma intensidade quase palpável. Cada centímetro que Miguel ganhava no espaço físico, Clara sentiu invadir seu próprio universo interior, desarrumando certezas, plantando sementes de uma curiosidade voraz.
A expressão em seu semblante, antes apenas séria, agora carregava uma profundidade enigmática, como as águas escuras de um rio que oculta segredos sob sua superfície aparentemente calma. Não era apenas a expectativa do almoço que o trazia, mas uma força invisível que parecia ter puxado ambos para aquele ponto exato no tempo e no espaço, sob a vasta abóbada azul do céu. Ao se deter a poucos palmos dela, a atmosfera vibrava com uma energia inaudita. O silêncio que se instalou não era vazio, mas carregado de significados não ditos, de perguntas sem formulação e respostas que jamais poderiam ser proferidas em voz alta. Um leve tremor percorreu Clara, uma reação involuntária à proximidade que desestabilizava sua compostura habitual. Seus olhos, antes fixos nos dele, desviaram-se por um instante para as mãos de Miguel, calejadas pela lida, mas se pareciam exalar uma força contida, uma promessa de carícias proibidas. Aquele gesto, quase imperceptível, revelava a fragilidade de sua própria resistência, a fissura que se abria em sua armadura de rotina e dever. Foi então que o movimento casual, quase inofensivo, selou o destino daquele instante. Ao estender a garrafa de café, Clara sentiu a ponta dos dedos de Miguel roçar levemente os seus. Não foi um toque brusco, nem um acidente desajeitado, mas uma carícia fugaz, um sussurro elétrico que percorreu sua pele como um raio, acendendo um fogo que ela nem sabia existir. Aquele contato efêmero foi um catalisador, uma chave que destrancou compartimentos secretos de sua alma, revelando anseios e desejos que ela havia mantido trancados sob camadas de conformidade. A respiração de Clara engatou, e um rubor indisfarçável subiu por seu pescoço, traindo a calma que ela tentava desesperadamente manter. Em contrapartida, Miguel não recuou. Seus olhos, antes apenas intensos, agora brilhavam com uma compreensão tácita, um reconhecimento da faísca que havia sido acesa entre eles. A percepção do perigo iminente irrompeu na mente de Clara como um alarme estridente. A imagem de seu pai, com sua retidão inflexível e seu olhar julgador, materializou-se em sua consciência, um espectro que pairava sobre a cena, ameaçando desabar sobre eles a qualquer momento. Aquele encontro, que havia começado com a inocência de uma refeição levada ao campo, transformava-se rapidamente em um jogo arriscado, onde cada olhar trocado, cada respiração suspensa, era um desafio às regras não ditas de sua vida. O medo de ser flagrada, de desonrar a confiança de seu progenitor, misturava-se uma excitação vertiginosa, criando um coquetel de emoções contraditórias que a deixava tonta. Nesse ínterim, o campo, antes testemunha silenciosa, parecia agora conspirar, com o vento sussurrando segredos e as folhas dançando em um ritmo cúmplice. A linha que eles haviam cruzado era invisível, mas indubitavelmente traçada, e a impossibilidade de recuar tornou-se um fato inegável. Não era apenas um desejo efêmero, era uma correnteza poderosa que os arrastava para um abismo de consequências imprevisíveis. Aquele toque leve, quase um acidente, havia desfeito as amarras de uma vida inteira de contenção, libertando uma força que nenhum dos dois esperava ou sabia como controlar. E ali, sob o céu imenso, entre a vastidão da terra e a urgência de um desejo recém-descoberto, Clara e Miguel se viram enredados em uma teia de emoções perigosas, incapazes de se afastar, mesmo sabendo que cada segundo os empurrava para mais perto de um precipício. Ao entrelaçarmos os fios que compõem este quadro de encontros e revelações, percebemos que a trama se adensa, não apenas em torno de personagens, mas a própria essência da condição humana. A chegada de um elemento novo em um cenário de rotina imutável frequentemente atua como um catalisador, um ponto de inflexão que desafia a inércia e provoca a reavaliação de tudo que se considerava estabelecido. A percepção do familiar é subitamente alterada pela irrupção do inesperado, e nesse vácuo abrem-se frestas para o que estava latente, mas adormecido. É nesse terreno fértil de contrastes que a alma se vê confrontada com suas próprias profundezas. O chamado de uma força primordial, muitas vezes silenciada pela convenção, ecoa com uma urgência que transcende a lógica e os limites impostos. Os sentidos aguçam-se, e o mundo, antes visto em tons neutros, explode uma paleta de cores vibrantes e sensações intensas, desvendando uma paisagem interna até então inexplorada. A linha tênue que separa o permitido do proibido torna-se, então, um funâmbulo, onde cada passo é um risco calculado, mas irrecusável. A gravidade de um único toque, de um olhar que se aprofunda, pode redefinir trajetórias e selar destinos, criando um ponto de não retorno de onde a retirada se faz impensável. É como se um rio,
antes sereno em seu leito conhecido, encontrasse uma nova fenda na terra, impulsionado por uma força incontrolável, desviasse seu curso para um vale desconhecido, levando consigo tudo que encontra pelo caminho. Nesse turbilhão de descobertas e transgressões silenciosas, a sombra da vigilância externa, da expectativa alheia, projetasse como um lembrete constante dos muros que se erguem em torno das paixões humanas. O desejo, por mais avassalador que seja, nunca está isolado das repercussões que se desenrolam no palco da vida social, da honra, da reputação. O que se manifesta, portanto, não é meramente o episódio isolado, mas a representação arquetípica da colisão entre o impulso inato e a estrutura construída, entre a liberdade do sentir e o peso das amarras. A complexidade dessa dinâmica reside na forma como a atração, por vezes selvagem e descompromissada, se entrelaça com o tecido da moralidade e da responsabilidade, gerando um conflito que ressoa em níveis muito além do puramente individual. A cada momento em que a intensidade da conexão se aprofunda, a percepção do risco também se agiganta, criando uma dança delicada entre a entrega e a cautela, entre o ímpeto e a reflexão. Nesse ponto de inflexão, somos convidados a contemplar a fragilidade das construções sociais diante da força elemental do afeto e da atração. A rigidez dos papéis e das expectativas cede espaço à maleabilidade do coração humano, que se dobra e se transforma sob a pressão de sentimentos recém-despertos. A decisão de permanecer ou de recuar, que em outras circunstâncias poderia ser ponderada com calma, torna-se uma batalha interna, onde a voz da razão disputa espaço com o clamor de uma paixão que se recusa a ser silenciada. Refletindo sobre a jornada percorrida até aqui, compreendemos que certos encontros atuam como marcos indeléveis, reconfigurando a percepção de si e do mundo e nos lançando em um novo patamar de autoconhecimento e de enfrentamento das próprias escolhas. É na complexidade desses dilemas, na urgência desses sentimentos, que se delineia a verdadeira essência da experiência humana, e é a partir dessa perspectiva que podemos nos preparar para a compreensão final das ramificações que tais momentos podem engendrar. Ao chegarmos ao cerne desta narrativa, percebemos que o encontro de Clara e Miguel transcende a mera descrição de um evento isolado no campo. Ele se eleva uma metáfora poderosa para as intersecções inesperadas da vida, onde a rotina mais arraigada é subitamente fraturada pela irrupção de uma força incontrolável. Não se trata apenas de uma atração proibida entre duas pessoas, mas da manifestação de um princípio universal. A capacidade humana de ser surpreendida por si mesma, de descobrir em seus próprios abismos emocionais a existência de anseios e desejos que jaziam latentes, esperando o catalisador certo para vir à tona. O sol que banhava o campo, antes apenas o elemento da paisagem, tornou-se o holofote implacável sobre a verdade mais íntima de seus corações, revelando a fragilidade das barreiras construídas pela convenção. A tensão palpável que se instalou entre eles não foi um mero capricho do destino, mas o eco de um chamado mais profundo, uma ressonância entre almas que se reconheceram em um instante de pura vulnerabilidade. Aquele toque fugaz, o roçar de peles que acendeu uma chama, simboliza a faísca que, muitas vezes, é necessária para incendiar a floresta de emoções que guardamos. Ele representa o momento epifânico em que a percepção do eu se expande, confrontando-se com a potência avassaladora do outro. Nesse espaço de eletricidade e silêncio, o mundo exterior, com suas regras e expectativas, pareceu diminuir, dando lugar à magnificência de um sentimento que se recusava a ser contido ou categorizado. A proibição, personificada na figura do pai vigilante, não serviu para extinguir a chama, mas, paradoxalmente, para intensificá-la, transformando o desejo em algo ainda mais urgente e visceral. A linha que cruzaram, invisível e imaterial, é a mesma que todos nós, em algum momento, somos tentados a transpor. Ela demarca o território entre o conhecido e o inexplorado, entre o seguro e o perigoso, entre o que somos e o que poderíamos ser. O medo da descoberta e do julgamento é um preço a ser pago, mas a inegável atração por aquilo que nos desafia e nos faz sentir plenamente vivos muitas vezes se revela uma força mais poderosa. A história de Clara e Miguel, imersos na vastidão do campo, presos entre o desejo e o perigo, é um lembrete pungente de que a vida, em sua essência mais crua, é um palco para a colisão de forças primais com as estruturas da sociedade. É um convite à reflexão sobre a coragem, ou a imprudência, de se entregar ao que o coração clama, mesmo quando a razão adverte sobre as consequências. A incapacidade de se afastar, sentida por ambos, não é um sinal de fraqueza,
mas de uma profunda conexão que transcende a vontade individual, um reconhecimento de que certas ligações têm o poder de redefinir o curso de uma existência. É o ponto de não retorno, onde o caminho de volta se torna não apenas difícil, mas impossível, porque a pessoa que iniciou a jornada já não é a mesma. O que resta não é apenas a memória de um beijo roubado ou de um toque proibido, mas a indelével marca de uma transformação interna. A alma, uma vez despertada para tal intensidade, carrega consigo a cicatriz e a glória de ter ousado sentir, de ter se permitido ser vulnerável a um poder maior que qualquer convenção. Portanto, o verdadeiro impacto desta narrativa reside na sua capacidade de nos fazer questionar as próprias fronteiras que erguemos em nossas vidas. Ela nos convida a ponderar sobre as escolhas que fazemos, as paixões que silenciamos e os riscos que evitamos, tudo em nome da ordem e da previsibilidade. A história de Clara e Miguel é um espelho que reflete o dilema intrínseco à condição humana, a eterna tensão entre a liberdade do desejo e as amarras da realidade. E, ao final, ela nos deixa com a pungente percepção de que, em cada um de nós, existe um campo vasto e inexplorado, onde o inesperado sempre aguarda, pronto para desorganizar o que julgávamos imutável e nos confrontar com a versão mais autêntica, por vezes, mais perigosa de nós mesmos. A jornada de autodescoberta, afinal, é um caminho sem volta,